Olá pessoal, somos estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, e atualmente estamos cursando a disciplina de Saúde da Mulher, onde meu grupo ficou composto por mim, Janiele, Iderson Rafael, Stephanie Letícia e Maíra Lima. E nós vamos falar um pouco sobre a amamentação e puerpério. Bom, quanto à amamentação, sabemos que o leite materno ele deve ser o primeiro alimento a ser ofertado ao recém-nascido logo após o nascimento, onde ele vai contribuir positivamente para o desenvolvimento imunológico, psicológico e nutricional da criança. Além disso, vai ter outros fatores como a diminuição do risco de comorbidades respiratórias, diminuição de algumas doenças como hipertensão, diabetes, também vai diminuir os riscos de vir a desenvolver a obesidade e também vai auxiliar no desenvolvimento da cavidade bucal, na inteligência e vários outros benefícios que podem afetar a criança. Além dos benefícios que vai trazer para a mãe. Para a mãe, tem os benefícios que ele vai favorecer a perda de peso com maior facilidade, a evolução uterina, onde o útero vai voltar para o tamanho normal, fator protetivo contra o câncer de mama, e também vai auxiliar como fator contraceptivo, onde se a mãe for logo após 6 meses após o parto e ela estiver em amamentação exclusiva com esse bebê e ela ainda não estiver menstruado, pode servir como fator contraceptivo. Além disso, segundo as recomendações da OMS, é que essa mãe amamente até os 6 meses de vida exclusivamente essa criança e após 6 meses seja aleitamento complementar, que pode seguir até os 2 anos de vida ou mais, vai depender da mãe. Enquanto aos tipos de leite, nós vamos ter o colostro, o de transição e o maduro. O colostro ele dura de 3 a 5 dias e vai ser aquele leite com menor quantidade, mais amarelado e vai ser rico em imunoglobulinas, que vão fortalecer o sistema imunológico da criança. O de transição vai ser o leite que vai do 5º dia ao 15º dia, onde ele vai ser um pouco mais volumoso, vai ter menos proteínas, porém vai ser muito importante também para esse bebê. Já o maduro vai ser o leite que vai predominar durante toda a amamentação, até quando a mãe decidir parar, que é aquele leite mais esbranquiçado. Olá, meu nome é Iderson e vou continuar o assunto sobre o aleitamento materno. O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado da boca e a oclusão dos dentes. A espessura da madeira pode empurrar o palato para cima, prejudicando a respiração nasal. O uso da madeira com água, chás e principalmente outros leites deve ser evitado, porque o seu uso está associado ao desmame precoce que pode prejudicar a mastigação, deglutição, respiração e o sonho da fala. A mamadeira, além de ser uma importante fonte de contaminação, ela pode influenciar negativamente na alimentação e nesses casos é comum o bebê começar a mamar e após alguns segundos largar a mama, chorar e isso pode prejudicar até a pega correta do bebê. Apesar da sucção do bebê ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente. Para uma pega correta, o bebê deve realizar uma abertura ampla da boca, abocanhando não apenas o mamilo, mas também toda a parte da areola. O corpo do bebê deve se encontrar bem próximo ao corpo da mãe e ficar barriga com barriga. O queixo do bebê deve tocar a mama e ele deve respirar pelo nariz. E para as mães que trabalham fora e não querem parar de amamentar, o CLT prevê 2 intervalos de meia hora para cada amamentação e dos bebês até 6 meses de idade. Esse horário ele pode ser combinado com o patrão para melhor adequar a situação. A licença maternidade pode ser usada para amamentar exclusivamente e se a mãe tiver direito a férias, ela pode aumentar o período do aleitamento materno exclusivo. Os últimos 15 dias antes do retorno para o trabalho, a mãe precisa retirar o leite e estocá-lo em freezer ou em congelador, de preferência em pequenas quantidades, para que haja um estoque pronto a ser dado ao bebê quando se ausentar para começar a trabalhar. Recomenda-se que a pessoa que vai cuidar do bebê aprenda a alimentá-lo com xícara, copinho ou colher e que pratique dar esse leite nesses utensílios durante alguns dias antes que a mãe volte ao trabalho. Assim, é possível retornar ao trabalho segura de que o bebê estará sendo bem alimentado. Eu sou Maíra e eu e Stephanie nós vamos falar um pouco sobre o puerpério. Essa é uma fase também conhecida como a fase de resguardo ou de pós-parto, que vai desde o nascimento do bebê até aproximadamente 45 dias. E daí nós vamos trazer algumas informações sobre esse período para as mães. Se o seu parto ele foi normal, é comum que tenha pontos na região vaginal, devido ao nascimento do bebê, mas também pode não ter. Então, o necessário é que deixar
a região íntima limpa e seca. Se foi um parto cesariano, é importante que você faça a limpeza dos pontos que fica na região da barriga e deixe também ele limpo e seco. E não adicione café, açúcar, babosa, mel e entre outros, porque isso pode causar uma inflamação. O necessário, o ideal, é deixar limpo e seco. Em relação aos sintomas comuns dessa fase de pós-parto, nós vemos a secreção vaginal, que deve ter uma atenção especial. Se essa secreção ela tem um odor, um mau cheiro, a mulher ela deve ir ao posto de saúde para investigar sobre isso, porque pode ser um indício de infecção. E também um outro sintoma comum é a cólica, que é comum às cólicas menstruais mesmo. Também é importante que a mãe relaxe, tenha um apoio familiar, tenha uma boa alimentação, rica em frutas, verduras, águas e sucos, porque tudo isso vai auxiliar tanto na descida do leite, como também na cicatrização. E assim, como estamos em período de pandemia, é importante que a mulher e o bebê não saiam de casa, não vá às festas, façam aglomerações, porque isso pode ser prejudicial à sua saúde. E a mãe precisa do bebê, assim como o bebê precisa da mãe. Então, o que nós indicamos pode enviar fotos e vídeos à vontade para todos os familiares. E sempre que sair, deve usar a máscara e o álcool em gel. Além de tudo isso que Maíra falou, é de extrema importância que a consulta no pós-parto seja realizada, onde o profissional de enfermagem do posto de saúde deverá realizar a visita à mãe e ao bebê para avaliar o estado de saúde dos dois e realizar possíveis orientações. Na avaliação, o profissional ele deve observar como está o processo de cicatrização da ferida operatória da mulher, caso ela tenha, e fazer a retirada dos pontos, observar como está o processo de amamentação e realizar possíveis orientações e observar se a mulher apresenta o sangramento vaginal, que é semelhante à menstruação, que inicia de forma abundante e depois vai reduzindo ao decorrer dos dias. Em seguida, o profissional ele deve orientar a mulher e o parceiro quanto à prática de relações sexuais, que deve ser evitada por cerca de 40 dias, que é o tempo que o corpo da mulher vai levar para se adaptar ao fim da gestação, e também o ressecamento vaginal, que toda mulher ela vai ter decorrente do parto de forma natural, vai passar. Além disso, o profissional também deve orientar a mãe e o parceiro acerca dos possíveis métodos contraceptivos que podem estar sendo utilizados para prevenir outra possível gravidez. Também deve orientar essa mulher a realizar caminhadas leves por dentro de casa mesmo, tanto para prevenir o inchaço das pernas, quanto para prevenir o risco de trombose, quanto para auxiliar no bem-estar dessa mulher e no funcionamento do intestino. Também deve fazer orientações acerca dos cuidados com o recém-nascido, quanto à temperatura do banho, que deve ser adequada, as roupas que devem ser adequadas para a temperatura que o recém-nascido está inserido e principalmente quanto ao cuidado com o coto umbilical, que é o umbigozinho do bebê, que vai levar de cerca de 7 a 15 dias para cair de forma natural e que deve ser sempre seco após cada banho, manipulado com uma gaze e limpo com um cotonete molhadinho com álcool a 70, onde vai pegar esse cotonete e vai passar em volta desse umbigo para fazer a higienização e prevenir infecções. Lembrando que não é necessário colocar nada em cima nesse umbigo, só mesmo a limpeza com cotonete e álcool a 70. Além disso, o profissional ele deve ficar atento se a mulher está apresentando possíveis sintomas emocionais, como um quadro de depressão ou um quadro de baby blues, que são comuns no pós-operatório devido à redução dos hormônios que a mulher passa ao final da gestação. A depressão, que é um quadro natural que ela pode estar apresentando, e o baby blues, que é um quadro de tristeza profunda sem motivo, que também é um processo fisiológico. Então, caso a mulher apresente um desses sintomas, o profissional deve orientar essa mulher a procurar outro profissional que seja capacitado para tratá-los e para que isso não evolua. E também deve orientar a família a realizar o apoio familiar. Se todos esses cuidados forem realizados de maneira correta, a mulher e o bebê irão passar pelo puerpério de forma adequada. Esperamos que tudo tenha ficado esclarecido e desde já agradecemos pela atenção.